The London Bridge is down. Aconteceu o que o mundo não esperava e nós não estávamos preparados. A icônica, a única rainha que nós conhecíamos e achávamos que íamos conhecer, faleceu. Mas quais as consequências desse fato no Reino Unido? O Charles vai assumir? Se você, assim como eu, se fez essa pergunta durante essa semana, não se preocupe, porque nós, do Tudo Sobre Tudo, vamos responder. Então, senta aí, pega a pipoquinha e roda a vinheta. 3, 2, 1. Sim, foi programado, mas não se assuste, não havia ninguém tramando contra a vida da rainha. Bom, isso é o que a gente acha, né? Por ela ser uma personalidade muito importante, muitos cuidados e planejamentos deveriam ser tomados antes que isso acontecesse. Isso foi feito com o pai da rainha e com a rainha mãe. Mas se você tem curiosidade, eu vou te contar um pouquinho o que estaria planejado para as diferentes situações em que ocorresse a morte do monarca. Depois do falecimento da rainha, o primeiro a ser informado seria o primeiro-ministro britânico e outros funcionários importantes do governo. Em alguns minutos, os outros 15 governos que estão fora do Reino Unido, mas têm a rainha como chefe de estado, seriam avisados, todos por uma linha segura, para que a informação não vazasse e criassem assim falsos rumores. Após o mundo ser informado por linhas seguras, seria então colocado aos portões do Palácio de Buckingham um aviso de bordas pretas que avisaria todo o Reino Unido que sim, a monarca havia falecido. Uma das coisas mais importantes decididas para quando a rainha falecesse foi sim, a frase dita. Não era uma frase qualquer, era uma frase específica para informar que a monarca teria falecido. Assim como houve uma frase para sua mãe, assim como houve uma frase para seu pai, a rainha Elizabeth teve uma frase que seria dita para informar os países do mundo que ela teria falecido. Eles preveram todas as situações que poderiam acontecer, afinal, uma monarca como a Rainha Elizabeth não ficava simplesmente presa em seu país, então poderia acontecer da rainha vir a falecer em outro país ou outra região distante. Se por acaso, assim como a rainha-mãe, a Rainha Elizabeth no seu leito de morte ainda tivesse tempo, a família real se reuniria para se despedir e prestar homenagens. Como aconteceu com a rainha-mãe, mãe da Rainha Elizabeth, em 2002, em que a família real pôde se reunir e ela ainda teve tempo de fazer seus últimos telefonemas e doar os seus melhores cavalos. Não importa onde a rainha falecesse, seriam enviados o seu caixão real e agentes funerários reais para trazerem o corpo da rainha em segurança de volta. Poderia ser de avião ou de trem. E uma curiosidade, se fosse de trem, provavelmente viria um trem na frente e os súditos poderiam jogar flores para a rainha. E, consequentemente, como os trilhos ficariam muito sujos, viria um trem atrás, limpando essa bagunça. Seriam feitos os preparativos e ela seria trazida para o Palácio de Buckingham e colocada na sala do trono, vigiada por 4 guardas. Como se espera de uma grande monarca como foi a Rainha Elizabeth, muitas pessoas querem se despedir e muitas vêm de longe. Por conta disso, o seu caixão ficará exposto para que as pessoas possam prestar as suas últimas homenagens e dar o seu último adeus à rainha. Tá, mas e o que o Charles está fazendo? Ele vai assumir? Não só vai, como já assumiu. E apesar de tudo que a gente acha, ele sim parece que vai ficar por lá por um tempinho, enquanto Deus permitir, né? Já que assim que a Rainha Elizabeth faleceu, ele tecnicamente já foi declarado rei. O que falta é a pompa toda, né? Mas assim, ela pode demorar um pouquinho. Por exemplo, a da Rainha Elizabeth demorou mais ou menos 1 ano para acontecer. Enquanto as pessoas prestam as últimas homenagens à Rainha Elizabeth, o Charles, como novo rei, tem que fazer alguns passeios políticos, por assim dizer. Ele visitará a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Escócia. Nesses passeios, ele vai saudar os seus novos súditos e ele vai também fazer algumas reuniões com chefes de estado para depois voltar para o enterro da rainha. Um dos motivos das pessoas acharem que o Charles iria abdicar é porque ele não tem uma popularidade tão boa quanto tinha a Rainha Elizabeth, que afinal era considerado um símbolo da monarquia e vai ser considerado sempre, e o seu filho William, que tem sim um apoio muito grande da população. Isso acontece porque ele acabou se envolvendo em muitas polêmicas no passado, algumas comprovadas, outras nem tanto, mas enfim, né? Já vimos no que deu. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Ah, comenta aí quais os próximos assuntos que você quer que eu fale. Tá bom, mas me fala aí, por que os ingleses não gostam do Charles? Se você não se lembra, o Charles foi casado com a Diana. O que acontece é que houve um divórcio depois de um tempo de casado e o Charles acabou se casando com a amante dele. Isso fez as pessoas ficarem um pouquinho chateadas, se é que você me entende. Após isso, a princesa Diana ainda acabou falecendo em um acidente de carro no qual ela fugia de paparazzis para que esses paparazzis não tivessem fotos dela com o novo relacionamento que ela estava tendo. O que fez a popularidade do até então príncipe despencar, já que os britânicos amavam a Lady Di.
Outro dos escândalos que o Charles acabou se envolvendo foi em 2017, quando foi ao ar um escândalo que ficou conhecido como Paradise Papers, que revelou o nome de muitas personalidades mundiais que estavam fazendo uns negócios meio duvidosos, sabe? No caso dele, alguns investimentos realizados lá pelas Ilhas das Bermudas, né? Cuidado aí, Charles. Um outro escândalo que teve o nome do nosso rei Charles envolvido foi um escândalo que é conhecido como Cash for Honors, que traduzido literalmente quer dizer dinheiro por honrarias. O pessoal tá falando que vinha uma galera estrangeira, ricaço aí, e eles dariam uma doação, por assim dizer, a uma fundação que ela existe. O príncipe fundou essa fundação, se chama The Prince Foundation, e depois que eles davam essa doação, por assim dizer, né, ele concedia aqueles títulos, sabe? Títulos que são títulos dados pela realeza britânica às pessoas tem algum feito honorável, por assim dizer, e ele estaria, vendendo esses feitos. E esse é outro dos escândalos que o nosso príncipe tá complicando a vida dele, né? Mas enfim, né? Agora que o Charles assumiu o trono, quem vai ter o título de príncipe de Gales é o príncipe William. E, consequentemente, Kate Middleton, que é casada com ele, vai ter o título de princesa de Gales. Esse título era da mãe do William, da princesa Diana. E a Camila não pegou esse título pra ela, por respeito a Diana. Já que, tecnicamente, por ser casada com Charles, ela teria direito a esse título. Elizabeth II foi declarada rainha em 1952, mas ela só foi coroada oficialmente em 1953, com toda aquela pompa toda e salva de canhões. Ela foi declarada rainha após a morte do pai dela, o rei Jorge VI. Não podemos falar da rainha sem citar as suas icônicas roupas coloridas, que eu tenho certeza que ela compra em atacado para sair mais barato. Você acha que a rainha passou a vida sentada no trono lá? Você está muito enganado, porque durante a Segunda Guerra Mundial ela era mecânica dos militares. Sim, ela recebeu treinamento especial para trabalhar com eles durante a Segunda Guerra Mundial. Além de também ter servido como motorista dos militares. Ela também foi a primeira mulher da família real a servir ativamente no exército britânico. A longevidade de vida está no DNA da Rainha Elizabeth, afinal a Rainha Mãe, ela morreu com 101 aninhos, gente, 101, no auge da sua juventude. E apesar de não chegar aos 101 anos como chegou a sua mãe, a Rainha Elizabeth foi a monarca que governou por mais tempo o trono britânico, governando por 70 anos. A rainha nasceu dia 21 de abril de 1926, mas assumiu em 1952, até dia 8 de setembro de 2022, quando infelizmente faleceu. E ela quase foi o monarca que governou por mais anos na história da humanidade. Ela simplesmente perdeu apenas para o Luís XIV, que governou por 72 anos. Mas ele não conta muito, porque tecnicamente ele assumiu com 5 aninhos de idade e só começou a governar mesmo aos 16, enquanto a rainha passou 70 anos apenas no trono. Bom, durante esse tempo de reinado, a rainha teve a oportunidade de conhecer 5 papas, passou por 15 primeiros ministros e várias Olimpíadas. A rainha também acaba sendo dona de todos os golfinhos, cisnes e baleias presentes nas águas que pertencem aos ingleses. Isso acontece porque, antigamente, alguns desses animais tinham um alto valor e o Reino Unido acabou reivindicando esses animais. Como essa lei nunca foi mexida, eles continuam sendo donos deles. Mudando um pouquinho de assunto, algumas coisas vão mudar agora que não temos mais uma rainha e sim um rei. Por exemplo, serão lançados alguns selos com as iniciais e com o rosto de Charles agora. Outra mudança é que o dinheiro da Inglaterra tem o rosto e as iniciais da rainha. Isso vai ser mudado também, colocando assim o rosto e as iniciais do novo rei. É claro que isso não vai acontecer de forma rápida, vai ser gradualmente. O terror de qualquer colecionador de moedas. Outra mudança que vai acontecer não é na Inglaterra em si, mas na letra do hino da Inglaterra. O hino que era God Save the Queen, que basicamente quer dizer Deus salve a rainha, vai mudar para God Save the King, que quer dizer Deus salve o rei. Essa mudança sempre acontece quando o gênero do monarca em questão muda. Bom, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueça de deixar aí nos comentários o que você quer para o próximo vídeo. Tchau!